Bom dia, com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, precioso, amado, consolador Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia de romper, mais um dia de crescer, mais um dia de resplandecer a luz da glória do Altíssimo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos o governo de Cristo sobre as nossas emoções, sobre o nosso coração, sobre as nossas decisões. Haja sabedoria, haja o fruto do teu Santo Espírito, haja equilíbrio, haja temperança, haja mansidão, haja amor, haja misericórdia, haja paz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a nossa família consagrada, abençoada, guardada pelo Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui comigo. Se inscreva, ativa as notificações, comenta, compartilha, em nome de Jesus. Estou na campanha Os que Confiam no Senhor, e hoje eu vou trazer a palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 42, diz assim, E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Queridos, mesmo que o gigante, o Golias, ele liberou palavras de decreto, de maldições sobre a vida de Davi, a palavra do Senhor nos ensina que a maldição sem causa, ela não encontra repouso. Davi já era ungido, guardado, escolhido pelo Altíssimo. E o que Deus abençoa não tem como repousar, não tem como criar atividade contrária que prevaleça diante daquilo que o Senhor já decretou como vitória. Estava sobre a vida de Davi uma unção de conquista sobrenatural e tremendamente diferenciada. Ele era um mancebo, um jovem, e o gigante Golias, que ele era muito bem treinado, já um homem acostumado em guerras, ele despreza Davi. Em outras palavras, dizendo: quem é você? Um jovem, não sabe de nada, não tem força, não tem tamanho, não tem condições de manejar uma espada, não tem condições de lutar comigo. Quem é você? Então o inimigo da nossa alma, os demônios, os principados, potestades, eles militam contra a nossa vida usando situações, usando pessoas, usando ambientes para nos afrontar. Usando situações para tentar amaldiçoar, fazer que venha perder, fazer com que venha desfalecer, fazer com que a pessoa venha desistir daquilo que o próprio Deus já estabeleceu como vitorioso, aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Eu e você precisamos nos posicionar como quem carrega uma unção de conquista sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. E sim, nós vamos lidar com algumas guerras, com algumas afrontas que vão sim tentar nos amedrontar, como o gigante Golias estava fazendo com os homens do exército de Saul.
os homens do exército de Israel, do Deus vivo. Por 40 dias e 40 noites, aquele gigante estava afrontando, levando medo, levando angústia, insegurança na vida daqueles homens que eles não tinham coragem de se posicionar para enfrentar aquele gigante. Mas a palavra do Senhor diz que Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Quantos de nós, queridos, e jovens que estão tentando vencer barreiras, vencer limitações que pessoas como o rei Saul, por um lado, podemos até entender que talvez ele quisesse, evitar que o menino sofresse dano, inclusive até um atentado contra a sua vida. Mas, queridos, a pessoa, quando ela está ungida, quando ela está separada por Deus, o próprio Deus é quem unge aquela pessoa com uma coragem sobrenatural. O posicionamento de Davi diante de pelejar e enfrentar aquele filisteu, a confiança dele não estava apenas nele, porque nós vimos na palavra que Davi ele fala: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quando nós somos um escolhido, um separado de Deus, quando o inferno se levanta contra a nossa vida, ele não está só nos afrontando, ele está afrontando o Deus que nos escolheu. Ele está se levantando contra um propósito que foi Deus que nos deu. Quando ele se levanta contra a nossa família, ele está se opondo, ele está afrontando uma bênção que o Senhor já estabeleceu sobre a humanidade. A bênção do Senhor sobre as famílias, todo aquele que, através da sua fé, entregar a sua vida a Cristo Jesus, reconhecer Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, a sua vida se torna guardada, selada pelo Deus vivo. Então tudo que o inferno tenta contra a nossa vida não passa desapercebido dos olhos do Altíssimo, porque Ele é o nosso protetor. Há um selo de decreto, há uma aliança que as correntes do inferno não podem prevalecer. Então a palavra do Senhor diz que Saul falou para Davi: contra ele tu não poderás pelejar com ele, você ainda é moço. E ele já é um homem treinado, desde a sua mocidade. Mas Davi então disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão à barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Queridos, aquilo que é para mim e você fazer, você vai ver o favor do Senhor. Aquilo que eu e você se posiciona que ninguém está vendo, não passa, desapercebido dos olhos do Senhor. Cada esforço que você está fazendo porque você confia no Senhor. Davi, ele demonstrou que desde quando ele lutava com urso ou com leão, que ninguém estava vendo, Davi colocou diante de Saul: Saul, eu enfrento, eu me posiciono, eu entro na peleja, eu defendo, eu luto,
porque a minha confiança está no Senhor. Não importa se é leão, não importa se é urso, não importa se é gigante. A minha confiança de que eu vou vencer, que Deus vai me dar força, Deus vai me dar estratégia, em outras palavras, Davi estava dizendo, é porque minha confiança está no Senhor. Saul, queridos, ganhou muitas batalhas com o exército, mas diante da afronta desse gigante, eu entendo que Saul se esqueceu que do Senhor é a guerra. Davi profetizou diante do gigante filisteu: do Senhor é a guerra, do Senhor é a tua família, do Senhor é a tua vida, do Senhor é a tua empresa, do Senhor é o teu negócio, do Senhor é esse propósito, é esse sonho que Deus gerou no seu coração. Então mesmo que venha gigante, urso ou leão, Deus vai te dar vitória. Se a minha confiança e a sua confiança está no Senhor, vai prevalecer a vontade de Deus, a vitória chega, você conquista, você luta, você tem coragem, porque é sobrenatural. Quando eu e você colocamos o foco, consagramos ao Senhor todas as coisas, não há nada que resista ao poder de Deus, porque Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Rassuri canta, Laraxere canta. Então eu vejo um Saul que se esqueceu que de quem era o povo de Deus, o povo de Israel. Eu vejo um Saul que já conformado, um Saul, quem sabe, que já ganhou tantas guerras, que se esqueceu que o Deus que fez ele vencer todas aquelas guerras antes também era o mesmo Deus que poderia fazer ele ganhar desse gigante. Nós não podemos ser pessoas, queridos, que no longo da nossa caminhada se esquece quem foi que levantou, que se esquece quem foi que te deu unção, que esquece quem foi que te capacitou, que esquece quem foi que fez você prevalecer de todas as guerras, que quem foi que colocou você nessa posição, que se esquece que toda essa capacitação, essa coragem quem te deu foi Deus. Eu vejo Saul uma pessoa que se esqueceu que de quem era tudo aquilo que ele estava conduzindo, não era dele, era do Senhor. Então Davi, ele prevalece diante do gigante Golias. Então aqueles que confiam no Senhor, Davi prevaleceu. Todos viram um menino que foi desprezado, que foi, em palavras, amaldiçoado por aquele gigante filisteu. Foi uma vergonha diante dos exércitos, diante dos homens dos filisteus, do exército de Filisteu, porque o Senhor concedeu diante daquele menino uma vitória que a multidão daqueles homens do exército e Saul, que juntos, se eles tivessem a coragem, o posicionamento que Davi tinha, eles tinham com certeza, em menos de 40 dias, vencido aquele gigante. Então não importa, queridos, Deus quer que você, não importa se tem pessoas que não acreditam em você, não importa se tem pessoas que, diante da sua estatura, que olham para você e digam: você não tem como conquistar, você não tem como comprar tal coisa, você não tem como fazer tal coisa, você não tem como sair desse lugar, porque as pessoas estão pensando que você confia na força do seu braço, porque tem pessoas que estão achando que a sua confiança está nas suas conexões com as pessoas, pessoas que estão achando que você só pode ir para um lugar se forem elas que fazer, ou se forem eles que vão fazer por você. Não. Deus vai te dar uma coragem como Davi, que tudo aquilo que você conquistou quando ninguém estava vendo é o mesmo Deus que fará com que, se for preciso, diante de milhares de pessoas, que diante de uma multidão de pessoas também veja que o mesmo Deus da tua intimidade, do teu secreto, é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus que não muda, o mesmo Deus que não desampara, o mesmo Deus que não te deixa desfalecer, o mesmo Deus que não te deixa envergonhado, o mesmo Deus que não se esquece daqueles que confiam no Senhor. Rassuri canta, Laraxere canta. Então não adianta o inferno amaldiçoar, não adianta com que situações venham para te afrontar, para te envergonhar. Deus fará com aquele que é desprezado, o improvável.
Deus fará com que você venha conquistar territórios, que você venha ter conquista, que diante de milhares e milhares de pessoas que poderiam até conquistar, mas não tinham a intimidade que você tem com Deus. Nesse texto, nessa história, nessa guerra, eu vejo alguém que tem intimidade com Deus, é capaz de vencer guerras e batalhas que talvez multidões de pessoas não consigam, porque aqueles que confiam no Senhor serão como o monte do Sião. De Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A intimidade ainda é suficiente. A intimidade, a entrega, a renúncia, a verdade, a santidade ainda é suficiente. Aquele que coloca Deus à frente de todas as coisas ainda é suficiente. Ele é extraordinário. E eu vejo Deus levantando Davis improváveis, pessoas que não tinham condições aos olhos dos homens e até diante dos olhos daqueles que são grandes, daqueles que já conquistaram muitas coisas. Mas diante de você, pequenino, mancebo, moço, que é treinado não com espada, nem com escudo, nem diante das ferramentas que os homens acham que você tem que ter para você conquistar, mas pessoas que têm o coração, que têm a verdade em Cristo Jesus, irão vencer grandes batalhas e os povos temerão e verão que o Senhor é contigo. Deus te abençoe. Se você crer, receba essa palavra e toma posse, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que haja o liberar dessa unção, do destravar de Deus sobre a nossa vida. Rassuri canta, lara xere canta, lara sou. Ensina-nos a ouvir a tua voz. Precioso Espírito Santo, nos ensina, nos capacita a discernir a voz do Senhor, a caminhar com o Senhor, a ter intimidade com o Altíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja um liberar da unção extraordinária, de vitória, de capacitação, do impossível, as realizações dos céus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, se você crê, diga: eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Eu declaro a saúde, eu declaro a vitória, eu declaro o milagre da cura divina sobre a sua vida. Receba a saúde, receba a cura sobre essa enfermidade. Seja curada. Quem tem, Senhor, câncer, eu declaro: seja curada, seja livre desse mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está com dor em alguma parte do seu corpo, coloca a mão agora, e eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a cura. Eu declaro saúde e eu declaro: vai em paz e seja livre dessa enfermidade, seja livre dessa doença, seja livre desse câncer. Vai em paz, em nome de Jesus. Eu sou a missionária Jessie. Deus te abençoe e fica firme nesse propósito que tem sido uma bênção de Deus. Maravilhas faz o Senhor na vida de todo aquele que nele confia. Fique na paz, em nome de Jesus.